Dia 12 de maio de 2019. Essa data ela ficou marcada na minha vida profissional porque trata-se de uma data onde eu fui convocado de forma imediata para uma situação de vida ou morte. Eu estava apresentando o programa de TV, eu apresentava o programa na época, o programa do Facim, né, que era um sorteio que a gente fazia semanal. E aí, mas antes de sair de casa eu tinha deixado carne no jeito, refrigerante, tudo pronto para um grande almoço das mães, né? E aí, eu apresentando o programa e as pessoas começaram a me ligar, vários números me ligando simultaneamente. E eu apresentando o programa, eu pensei, olha, algo está acontecendo. E aí pessoas conhecidas começaram a me ligar. Eu me lembro que no intervalo eu atendi a ligação do Juvenal Sorriso, nosso parceiro de comunicação. E era uma convocação. Eu estava sendo convocado. Ele falou, Vônei, estão matando todo mundo aqui no presídio e eles querem que você venha para cá urgente. Naquele momento eu fiquei sem entender, eu falei, pô, o que está acontecendo? Quando eu desliguei o telefone, outra ligação. Na época, uma pessoa do Poder Judiciário me ligou, dizendo que eu tinha que ir urgente para o presídio, que os presos estavam matando as pessoas lá e queriam que eu fosse o negociador. Aí eu pensei assim, meu Deus, Dia das Mães, eu vou sair de casa para morrer. Se esses caras me fizerem refém, me matar ali. Mas eu vou. Quando eu cheguei ali no presídio, as pessoas vieram me abraçar, as mães, estava cheio de gente ali na porta. E elas me abraçavam e as pessoas me desejavam boa sorte. Eu, meu Deus do céu, o que vai acontecer, gente? O que está acontecendo? E aí aconteceu que quando eu cheguei na portaria, avisaram, abriram o portão e tinha muita polícia, helicóptero. E de fato que o juiz, se não me engano, o juiz Francisco, ele me chamou pro lado e falou assim, aí, como é que você tá? Eu falei, ué, tô bem. Aí ele falou assim pra mim, você tá bem psicologicamente? Eu falei, tô bem psicologicamente. Ele falou assim, é porque você vai entrar lá. E da porta até lá na cela está cheio de vísceras. Gente, foi terrível aquilo. Quando os policiais vieram me acompanhando para que eu entrasse no corredor para chegar no local onde os presos estavam, gente, era uma cena de guerra. Eu vi muitos dedos, braços cortados aqui em cima, jogado lá. Toda vez que aparecia um policial ali na porta para negociar com eles, eles cortavam um pedaço de alguém e jogavam lá. Então foi assim, foi um terror, como se eu estivesse entrando no filme de terror. Eu me lembro que tinha orelha, tinha língua, tinha muitas vísceras. E aí eu tive acesso a uma ala e eu pude ver, quando eu cheguei na frente da cela e os policiais não podiam entrar lá. E eu entrei sozinho com o cinegrafista e eu já pude ver uma pessoa de refém. Quando eu olho no chão, eu vi 3 cabeças no chão. E aqueles presos pegavam aquelas cabeças e começavam a furar. E só de lembrar, eu fico pasmo, porque realmente foi muito terrível aquela cena. E eu me lembro que havia um idoso. E foi o primeiro que eu negociei. E eu falei, o que vocês querem? Qual é a reivindicação que vocês querem? O que vocês querem? E eles me entregaram uma lista. E nessa lista tinha as reivindicações. Eu pego essa lista, vou lá com o juiz, promotor, delegado, todo mundo estava ali, advogado, OAB, estava todo mundo lá. E aí alguém falou assim, mas nós não vamos cumprir não. Eu falei, olha, vocês vão cumprir sim.
Sabe por que vocês vão cumprir? Porque eu estou aqui em uma missão, colocando a minha vida em risco. E o compromisso que eu fizer com eles, vocês vão cumprir. E aquela pessoa olhou para mim e era uma pessoa influente. Falou, tá beleza então. E eu comecei a fazer uma live e comecei a mostrar tudo o que estava acontecendo ali. E o primeiro refém foi liberado. Foi um momento muito tenso porque nós tínhamos que abrir 2 celas para ter acesso onde os presos estavam. Então corria o risco de quando fosse abrir as celas, eles vazassem pro cômodo que eu estava e aí fazer refém, fazer o que queria. E eu olhei e eu vi um amigo meu. Inclusive hoje ele é agente penal. Ele estava com a faca no pescoço e todo o tempo eles ameaçavam cortar a cabeça dele, degolar o agente penitenciário. Quando nós conseguimos liberar aquele senhor, aquele idoso, na verdade ele é um cara forte, mas ele trabalhava no presídio, ele foi feito refém. Para mim foi uma sensação muito boa mesmo. E assim, nós fomos negociando e conversando, e tinha hora que eles se exaltavam. Gente, e aí um a um, os reféns foram sendo liberados. Eu me lembro que tem uma cena que não sai da minha cabeça quando o presídio inteiro se rendeu e eu comecei a ouvir as lâminas caindo no chão. Não sei onde eles arrumavam tanta lâmina, gente. E as lâminas começaram a cair no chão, aquele monte de lâmina caindo. E aquele barulho de lâmina caindo ao chão. Eu me lembro que eu saí dali, quando fizemos a negociação, saí dali e subi na plataforma lá em cima. Quando eu subo na plataforma, que eu olho, eu vejo um amigo meu que estava preso. Eu olho para ele e faço assim, acabou, amigo, acabou. E ele começa a chorar. E do lado dele tinha algumas pessoas que estavam sem os dedos. E os presos já tinham arrancado os dedos. Ou seja, eles mataram 3 pessoas nesse dia e mutilaram vários. E separaram alguns, na época era 12 presos para morrer. E se não negociasse, eles iam pegando e matando. E de cima da plataforma, eu olho para as famílias ajoelhadas, aquele monte de gente ajoelhada. Eu olho para eles e faço assim: acabou. Acabou. Até aquele momento, o sentimento que eu tenho é como se eu fosse anestesiado, é como se eu tivesse anestesiado. Sabe aquele sentimento de que eu estava preparado para aquilo? Era esse o sentimento que eu tinha. De estar preparado para aquele momento. Eu fui preparado para aquele momento. E essa foi a segunda vez que eu fui chamado para negociar em presídios. Eu já tinha sido chamado antes e tinha dado certo também. Sem dúvida nenhuma, nesses 16 anos de jornalismo, foi um dos momentos assim que minha vida mais esteve em risco. E foi um dos momentos que eu senti mais gratidão a Deus por ter passado por tudo que eu já passei e entender a situação de cada pessoa. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu tirei a roupa que eu estava, tomei um banho. Eu me lembro que eu deitei no chão e eu não consegui mais levantar. É como se todo aquele peso de tudo aquilo tivesse vindo sobre a minha vida, sobre mim, aquele momento. E eu passei o dia inteiro deitado, com o corpo doendo e sem dar conta de levantar para nada. Não consegui dormir à noite e foi terrível. Então, nesses 16 anos de história de Redenção 90, eu posso afirmar para vocês que esse foi um dos momentos que eu mais estive perto de perder a minha vida, porque assim como eles quebraram as outras celas, né, tiveram acesso às celas, mataram as pessoas ali dentro, eles poderiam fazer o mesmo, né? Mas Deus, ele foi maravilhoso comigo, ele foi maravilhoso comigo e com muitas pessoas. Eu sei que o 12 de maio de 2019, ele marcou a minha história como pessoa, como cristão e como jornalista.